por que a mente tagarela sem cessar? Você já percebeu como ela salta de uma ideia a outra, como um rádio ligado no último volume, mesmo quando você só quer descansar por dentro? Não é um defeito pessoal, nem uma maldição secreta. É um hábito profundamente condicionado, e o impulso mais comum diante disso é apertar um botão imaginário de off, prometer silêncio pela força, repetir para si mesmo: eu não devo tagarelar. Mas há um detalhe sutil e libertador aqui. O próprio controlador que tenta calar a mente é parte do mesmo ruído que deseja silenciar. Quando isso é visto com honestidade, nasce um espaço novo, sem esforço e sem pose. Krishnamurti aponta uma mudança de eixo simples e radical. Em vez de reprimir, investigar. Em vez de lutar, observar. Atenção desinteressada. Uma presença que nada pede, nada empurra, nada conserta. Imagine sentar-se à margem de um rio e escutar a correnteza como ela é. Não se corre atrás da água para organizá-la. Não se diz às folhas para onde devem ir. Apenas se percebe o movimento com olhos limpos. Quando a observação é completa, sem a vontade de corrigir, sem metas escondidas, algo começa a mudar por si mesmo. A mente se torna lúcida, como um lago que se aquieta quando o vento cessa. Você pode experimentar isso agora mesmo. Feche os olhos por alguns instantes ou mantenha-os suavemente abertos. Note a cadência da respiração, sinta o fluxo dos pensamentos chegando e indo. Não escolha, não comente, não acompanhe nenhum pensamento pela mão. Apenas veja, como quem vê nuvens passarem num céu amplo. Se vier a frase, não consigo fazer isso agora, reconheça-a como mais um conteúdo na tela da mente. Observe-a atravessar o campo da consciência. Nada a temer, nada a manter, nada a expulsar. A atenção desinteressada tem uma qualidade silenciosa, mas não é uma rigidez sem vida. É curiosidade madura. É gentileza que percebe sem negociar. E, justamente por não medir, não julgar, não comparar, ela ilumina. Ao iluminar, dissolve a contradição entre o eu que manda e a mente que desobedece. Vemos então que o supervisor interno e a tagarelice pertencem ao mesmo movimento condicionado. Quando isso é sentido, não como teoria, mas como constatação viva, a compulsão de controlar perde o fascínio. No cotidiano, essa virada pode ser praticada em pequenas janelas. Na fila do mercado, escute o burburinho como se fosse um rio. Numa conversa difícil, note as pequenas tensões no corpo, a vontade de interromper, as frases que se armam antes do outro terminar. Tudo isso é observável. Nada disso precisa ser reprimido. Quanto mais completa é a visão, menos a mente precisa gritar para ser ouvida. A clareza ocupa o lugar do empurrão. Talvez você pergunte, mas se eu não controlar, não vou me perder? A experiência mostra o contrário. É o controle que nos prende ao ringue. A atenção liberta. Quando há atenção, escolhas se tornam simples porque brotam da lucidez e não do medo. A ação adequada nasce sem ansiedade de resultado. Você responde ao presente em vez de reagir aos ecos do passado. E a quietude que surge não é uma conquista do ego. É como quando a poeira em suspenso lentamente assenta e a sala que sempre esteve ali, enfim, aparece. Observe também o desejo de melhorar-se enquanto observa. É sutil, quase invisível. Se observar bem, vou virar uma pessoa calma. Perceba como até isso é mais um pensamento pedindo recompensa. Reconheça e deixe ir. A atenção desinteressada não promete medalha. Ela oferece apenas realidade. E a realidade, quando vista sem filtros, é suficiente. No contato direto com o que é, nasce uma dignidade simples. Um estar aqui inteiro. E desse estar inteiro, a vida começa a reorganizar-se por dentro. Se a mente insistir em tagarelar, e ela vai insistir, pelo menos por um tempo,
Trate-a como trataria uma criança agitada. Com clareza e ternura. Diga internamente: eu estou vendo você. Permaneça. Não negocie. Não brigue. Não faça discursos. Volte ao corpo. Sinta as mãos por dentro. Perceba a temperatura do ar tocando a pele. Ouça os sons distantes e próximos simultaneamente. Isso ancora a atenção no real sem nenhum heroísmo. E aos poucos, o volume do rádio interno baixa porque já não encontra a plateia. Há também a tentação de transformar a observação em técnica. A técnica quer garantia, cronograma, metas. A observação de que falamos não é uma receita, é um modo de ver. É viva, flexível, fresca. Um olhar que nasce a cada instante. Se virar procedimento, vira mais um hábito mental. Então, sempre que perceber que está fazendo certo, olhe de novo. O olhar que se observa humildemente permanece nítido. O olhar que se congratula se embrulha em si mesmo. A beleza desse caminho é que ele cabe em qualquer vida. Não exige montanhas distantes, nem quartos silenciosos. Cabe nos 5 segundos antes de atender o telefone. Cabe no intervalo entre um e-mail e outro. Cabe no olhar que você oferece a alguém antes de responder. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! A mente pode continuar a produzir conteúdo, como é de sua natureza, mas você descobre uma dimensão que não é arrastada por cada pensamento. Descobre o espaço que percebe o movimento. E nesse espaço, o barulho perde a tirania. Comece pequeno, comece agora. Uma respiração observada do começo ao fim. Depois outra. Depois 1 minuto inteiro de pura atenção aos sons e sensações. Se distrair, veja o desvio. Volte com suavidade. 1000 retornos valem mais do que uma única tentativa tensa. Não acumule nada, apenas veja, aprenda, solte. Assim a compreensão se aprofunda por si. E onde há compreensão, o esforço se torna desnecessário. No fim, a pergunta "por que a mente tagarela?" torna-se uma porta. Ao atravessá-la, você encontra a própria mente sem máscaras. Vê seus roteiros, medos, esperanças, mecanismos. E ao ver, você já está um passo fora do enredo. A quietude não chega como troféu. Ela emerge como a água que sempre esteve debaixo da espuma. Que esta introdução seja o convite para essa investigação direta. Sem promessas mágicas, sem slogans, só você. A atenção viva e o movimento da mente fluindo como um rio que, observado, encontra naturalmente a sua margem. Observar sem escolher torna-se mais desafiador quando a lupa aponta para dentro. É simples admirar uma nuvem passando. É outra coisa sentir, no ato, o medo que aperta o peito, o ciúme que esquenta o rosto, a solidão que parece um vazio na barriga, o desespero que acelera tudo por dentro. O convite é ficar com o fato cru, sentir por inteiro, antes que a mente dê nome, conte histórias, procure culpados ou soluções rápidas. Você consegue permitir que a sensação exista por alguns instantes, sem editar nada? Perceba como a mente corre para rotular. Isto é ansiedade, aquilo é insegurança. Nomear pode ser útil em alguns contextos, mas muitas vezes é um jeito de afastar o que pede presença. Em vez de rotular, experimente descrever o que acontece no corpo. Há calor no peito, tem um nó no estômago, os ombros subiram. Ao descrever com simplicidade, você entra em contato com a experiência viva e não com a ideia sobre ela. Nesse contato, algo se organiza naturalmente, sem esforço. O eu se revela nas relações, no tom da voz quando alguém discorda, no gesto impaciente na fila,
na mensagem escrita com pressa para vencer um argumento, nos cálculos silenciosos de o que ganho com isso. Não precisa condenar nada, apenas veja o mecanismo entrando em cena, aqui e agora. Veja como a mente planeja, justifica, acusa, se defende. Essa visão limpa é autoconhecimento vivo. Não se acumula como um currículo. Descobre-se de novo a cada situação. Tente transformar momentos comuns em pequenos laboratórios de clareza. Antes de enviar uma mensagem difícil, pare por 3 respirações e sinta a mão segurando o celular. Ao notar ciúme, observe o pedido escondido por trás dele. Talvez seja desejo de reconhecimento, medo de perder, fome de afeto. Em vez de acusar ou se acusar, reconheça o pedido e cuide dele com honestidade. Quando a verdade é tocada sem drama, a reatividade diminui, surge espaço para uma conversa mais simples e direta. Com o medo, seja humilde e concreto. Note onde ele se apoia no corpo. Respire perto dessa região como quem aquece uma mão fria. Se a mente anunciar catástrofes, agradeça o aviso e volte para as sensações. Se o desespero vier, reduza a escala do momento. Posso apenas sentir os pés por 10 segundos? 10 segundos podem ser um porto seguro quando a cabeça quer resolver a vida toda de uma vez. A vida se permite passo a passo, sempre no agora. O julgamento interno costuma aparecer disfarçado de aperfeiçoamento. Eu deveria estar melhor que isso. Depois de tanta leitura, não era para sentir assim. Perceba o juiz surgindo, reconheça a intenção oculta de controle e volte à observação simples. Autocompaixão não é desculpa para a inércia. É o solo firme onde a mudança real brota. Quando a dureza cede, você ganha força para agir com lucidez, não por medo de falhar. Investigar a si mesmo não é domesticar a experiência, é acompanhar, como quem observa um animal arisco na beira do mato. Aproxima-se devagar, sem promessas, sem tentar colocar coleira. Quando a atenção é mansa e consistente, o movimento interno se mostra por inteiro. Você enxerga o momento em que pensa em fugir, o ponto em que quer atacar, o instante em que quer agradar para não perder. Ao ver, você já não está totalmente capturado por isso. As relações são espelhos generosos. Enquanto o outro fala, repare no impulso de interromper. Enquanto alguém elogia, repare no desejo de parecer humilde ou de crescer 2 centímetros. Enquanto critica, repare no encolhimento e no contra-ataque que se arma. Não lute com nada. Veja. Ao ver, você escolhe ouvir até o fim, responder devagar, perguntar o que a pessoa realmente quis dizer. Essa simplicidade tem poder. Desarma mal-entendidos, abre espaço para vínculos mais honestos. Clareza também significa limites. Dizer não quando for não e sim quando for sim. Sem dureza, sem culpa. Quando a decisão nasce da presença, o corpo sente alívio. O pensamento quieta. A ação fica mais direta. Não precisa convencer todo mundo. Só precisa cuidar da sua integridade, momento a momento. A integridade é silenciosa, mas deixa rastro de paz. Você pode sustentar essa investigação com pequenos rituais ao longo do dia. De manhã, antes do primeiro compromisso, 2 minutos de atenção às mãos e aos sons do ambiente. No meio da tarde, um lembrete para perceber a respiração e relaxar a mandíbula. À noite, uma pergunta sincera. Onde reagi? Onde respondi? Onde fugi? Não para se punir, para aprender. Quem aprende sem drama, cresce sem barulho. Quando vier a famosa frase, não dá para fazer isso agora, note que ela é apenas mais um pensamento pedindo crença. Veja o pensamento, agradeça, volte para o fato. O fato é sempre simples. Inspirar, expirar, sentir o corpo apoiado, ouvir um som perto e outro longe. É assim que a vida fica mais manejável.
não por receitas secretas, mas porque você passa a tocar o chão do instante presente. Haverá dias de tropeço, momentos em que a mente vence por nocaute e só depois você percebe. Tá tudo bem, a prática é retornar 1000 vezes. Retornar sem drama é a marca de quem está amadurecendo por dentro. Cada retorno tem valor. Cada retorno refina a percepção. Aos poucos, escolhas mais sábias surgem sem alarde. Se quiser, mantenha um caderno de observação. Escreva frases curtas sobre o que notou. Hoje, durante a conversa, percebi vontade de ganhar. Senti medo e fiquei... Disse não, e o corpo relaxou. Não é para construir uma identidade de observador exemplar. É só para lembrar a si mesmo de que a vida está ensinando o tempo todo. Revisitar essas notas devolve confiança nos próprios passos. O fruto desse caminho não é uma mente sem pensamentos. É uma vida com mais verdade, com menos ruído entre sentir e agir. Você se torna alguém que olha de frente, que não precisa vencer todas as discussões para estar em paz, que sabe fazer silêncio por dentro sem fugir da realidade. Silêncio vivo, não silêncio tenso. Silêncio que escuta, aprende e de dentro dele responde. No fim, investigar-se sem escolher é um ato de amor pela realidade. Amor pelo que é, antes de tentar moldar ao gosto pessoal. Paradoxalmente, é assim que as coisas mudam onde precisam mudar, porque a mudança brota da visão clara, não da força bruta. Se você puder agora, por 30 segundos, fechar os olhos e sentir a respiração entrando e saindo, já é o caminho acontecendo. Sem pressa, sem plateia, apenas você, atento, acompanhando o fluxo da vida, instante a instante. Como apoio prático, o caderno vira um companheiro silencioso do seu despertar. Não um altar de perfeição, mas um espaço honesto onde você despeja, sem maquiagem, o que viveu por dentro. Ao longo do dia, anote frases curtas, quase telegramas de si para si mesmo. Senti pressa quando li aquela mensagem. Quis provar que estava certo. Medo de ficar de fora quando vi as fotos. Nada de florear, nada de explicar demais. Apenas fatos e sensações, como quem colhe amostras de um rio para olhar com calma mais tarde. Essa escrita funciona melhor quando nasce no momento, não horas depois. 2 minutos no banheiro do trabalho, um intervalo no ônibus, a pausa entre uma tarefa e outra. Você tira o celular, abre uma nota e registra 3 linhas. O objetivo não é resolver a vida, é iluminar os pontos cegos enquanto eles acontecem. Quando a luz chega, as sombras se mostram e perdem o poder de assustar. À noite, você se encontra com suas notas como quem se encontra com um amigo verdadeiro. Sem condenar, sem justificar, sem buscar medalhas. Leia devagar e perceba o fio que conecta acontecimentos aparentemente soltos. Talvez a pressa do começo do dia reapareça mais tarde como irritação e, ao final, como cansaço amargo. Ver o desenho inteiro revela a causa por trás do efeito. E, quando a causa é vista sem defesa, ela começa a se dissolver. Uma boa pergunta para a revisão noturna é: o que eu estava tentando proteger? A imagem que tenho de mim? O lugar que desejo ocupar? A sensação de controle? Outra pergunta que ajuda: o que eu estava tentando obter? Aprovação? Segurança? Vantagem? Não responda com discursos. Deixe as respostas subirem como bolhas à superfície e estourarem por conta própria. Há dias em que o caderno mostra uma repetição teimosa.
o mesmo desconforto, o mesmo impulso, a mesma justificativa. Não desanime, a repetição é informação preciosa. Ela indica onde a vida está pedindo atenção. Ao reconhecer o padrão com calma, você deixa de ser empurrado por ele. É a diferença entre estar dentro da corrente sem perceber e observá-la da margem com os pés firmes no chão. Para aprofundar a clareza, descreva o corpo com simplicidade. Queixo travado, respiração curta, mãos frias, calor no rosto quando fui contrariado. O corpo é honesto. Ele mostra de forma direta aquilo que a mente prefere negociar. Ao treinar esse vocabulário sensorial, você encurta a distância entre o que sente e o que entende. E quando a compreensão encosta na sensação, a reação automática fraquece. Outro recurso é nomear o impulso antes que ele vire ação. Vontade de responder para vencer. Vontade de me encolher e agradar. Vontade de contar uma história para parecer melhor. Escrever um impulso curto e claro já cria um segundo de liberdade. Nesse segundo, você pode escolher. E a escolha, quando nasce desse espaço, costuma ser mais simples e menos ruidosa. Importante lembrar, o valor não está no objeto, caderno, mas na qualidade da observação que amadurece. O caderno é ponte, não destino. Se um dia você não anotar nada, mas ficar atento aos movimentos internos, o essencial está sendo feito. Se outro dia você anotar 10 vezes, mas ler à noite para se acusar ou se vangloriar, o essencial se perde. O espírito é de pesquisa viva, não de cobrança. Com o tempo, você vai notar pequenas vitórias silenciosas. Um diálogo que antes descambava para disputa e agora termina em entendimento. Uma manhã que começava com ansiedade e agora começa com 3 respirações mais largas. Uma decisão que antes vinha da pressa e agora espera um pouco para amadurecer. Essas mudanças não levantam bandeira, mas deixam um rastro de paz. Você sente no corpo que algo se reorganiza por dentro. Depois de alguns dias, a atenção começa a chegar sozinha. No exato instante em que o ciúme sobe, você percebe o calor nas bochechas. No segundo em que a comparação aparece, você ouve a frase: "Preciso provar meu valor", e ela perde força. No momento em que a vontade de agradar surge, você sente o encolhimento e respira onde ele aperta. Essa prontidão não depende de método nem de horário. É a mente captando seus movimentos no ato, por ter sido vista tantas vezes sem punição. Se a autocrítica aparecer, observe também a autocrítica. Eu deveria estar melhor. Como pude pensar aquilo? Perceba que o juiz interno quer se nutrir do mesmo material. Acolha-o como mais um conteúdo em movimento. Diga por dentro: eu estou vendo você, juiz, e volto ao fato. Voltar ao fato é voltar ao registro simples. Foi assim, doeu assim, reagi assim, aprendi assim. Você pode ampliar o diário com 3 linhas fixas ao final do dia. 1. O momento mais lúcido do dia foi. 2. O momento em que fugi foi. 3. O que posso experimentar diferente amanhã é. 3 linhas, sem tese. A repetição desse pequeno rito cria continuidade sem engessamento. Mantenha a investigação leve e constante. Um cuidado prático. Não transforme o caderno em espetáculo. Ele é íntimo. Serve para afinar o olhar e o coração, não para colecionar frases bonitas. Quanto mais simples e verdadeiro, mais potente. Se perceber vontade de impressionar a si mesmo, sorria e volte ao básico.
O básico é sempre a realidade do que você sentiu, pensou, quis e fez. E lembre-se de agradecer. Agradeça ao corpo por avisar, à mente por revelar seus truques, à vida por oferecer cenas para aprender. A gratidão não mascara a verdade, ela a torna habitável. Quando você agradece, suaviza a rigidez e abre espaço para escolhas novas. Se quiser, uma vez por semana, releia as notas dos últimos dias em silêncio. Veja se há temas que se repetem. Veja onde houve leveza, onde houve insistência, onde houve coragem. Não para montar um relatório, mas para honrar o caminho. O respeito humilde pela própria travessia ajuda a seguir com paciência. A melhor parte é que, com a prática, a atenção vai ficando portátil. Ela cabe no elevador, na mesa do almoço, no abraço, na divergência, no cansaço das 6 da tarde. Você descobre que pode estar presente sem fazer barulho. E essa presença muda a qualidade de tudo o que toca. O mundo externo pode continuar exigente, mas por dentro há mais chão. No fim, escrever é só uma maneira de aprender a ver. Quando a visão amadurece, a escrita vira opcional. Você passa a reconhecer os movimentos da mente enquanto eles nascem. E o simples reconhecimento já é transformação. Porque aquilo que é visto por inteiro perde o comando. O que fica é um você mais inteiro, mais honesto, mais sereno. Se agora for possível, pegue uma folha ou abra uma nota e escreva 3 linhas sobre o seu dia, sem floreios. Depois, feche os olhos por meio minuto e sinta a respiração. O caminho é isso: um passo pequeno, consistente, repetido com gentileza. A vida coopera com quem caminha assim, e a clareza que você busca começa a crescer em silêncio, como uma luz que se acende e permanece. Meditar, aqui, não é fechar os olhos e repetir uma palavra sagrada. Não é a performance de uma postura impecável, nem a busca por um estado raro reservado a poucos. Meditar é estar lúcida e continuamente atento ao que acontece por dentro e por fora, agora. É abandonar o ego momento a momento, não por violência, mas por compreensão. Quando a observação é direta, sem a interferência de desejos e medos, nasce uma claridade que não precisa de manual. E dessa claridade brota uma serenidade que é a sabedoria em ação. A técnica pede garantia, mas a atenção viva dispensa promessas. Ela se renova a cada instante, como a luz que entra por uma janela e não pergunta se é bem-vinda. Você olha e percebe o movimento do pensamento, o levantar de uma emoção, a contração do corpo que tenta se proteger. Vê o impulso de reagir, o plano de vencer, a fantasia de se exibir. E ao ver, a necessidade de controlar vai ficando sem combustível. O eu, que queria domínio, começa a perder importância porque não há mais plateia para o seu show. Krishnamurti aponta uma virada silenciosa e valente. Em vez de perseguir paz como um troféu, permitir que a verdade do momento seja totalmente vista. Quando a realidade é vista por inteiro, sem pintar de bonito, sem forçar saída, o conflito começa a cessar. Não porque você o venceu, mas porque a divisão que o alimentava se dissolveu. Observador e observado deixam de ser 2 lados em guerra. O olhar e o fato se encontram, e nesse encontro, o barulho perde a realeza. Essa meditação não acontece apenas sobre a almofada. Ela floresce lavando louça, respondendo e-mails, esperando o elevador. Ao cortar um legume, sinta o peso da faca, o som leve ao tocar a tábua, o cheiro que se abre no ar. Ao caminhar até o mercado, perceba os pés tocando o chão, a alternância de apoio, o ritmo natural do corpo. Ao conversar, note o impulso de interromper,
a vontade de agradar, o medo de desagradar. Tudo pode ser visto. Nada precisa ser rejeitado. A atenção, por si só, põe cada coisa no seu lugar. Uma mente verdadeiramente só, dizia ele, vai fundo. Só aqui não significa isolada do mundo, e sim livre das muletas da autoridade e das crenças que prometem segurança. É uma mente que prefere ver a herdar respostas, que investiga o próprio condicionamento, família, escola, religião, redes, sem ressentimento nem obediência cega. Quando a herança é vista, ela deixa de nos governar. Você pode agradecer o que foi útil e deixar o que aprisiona. Essa é a beleza da lucidez. Ela liberta, sem briga. Crenças e fórmulas têm sua utilidade instrumental, mas não substituem a visão direta. O real não cabe no molde da tradição, por mais respeitável que seja. Quando você busca repetir a experiência de ontem, fabrica uma imagem e tenta morar nela. Quando você olha agora sem carregar a imagem, descobre a vida como ela se oferece, viva e imprevisível. É nessa frescura que a sabedoria nasce, não como acúmulo de ideias, mas como resposta adequada ao que está vivo. A paz, então, deixa de ser um objeto de caça. Ela aparece quando a mente entende completamente o mecanismo do eu e sua fome de controle. Entender não é decorar, é ver em ato. Ver o ciúme nascer e morrer, ver o medo montar seus cenários e desmontá-los, ver a comparação pedindo aplausos e perdendo força quando reconhecida. Nesse ver, o conflito se desfaz porque já não há mais duas partes batendo cabeça. Há só consciência e aquilo que surge dentro dela. Talvez você pergunte, e quando tudo em mim quer fugir, como ficar? Ficar não é forçar permanência, é permitir contato real por alguns segundos. 10 segundos de atenção inteira são revolucionários quando se está acostumado a escapar. Sinta o corpo. Nomeie com simplicidade o que acontece, como aperto na garganta, quente no rosto, vontade de sumir. Respire junto, sem neta. Esse gesto humilde tem poder, porque interrompe o velho ciclo de negar, culpar e projetar. Ao interromper o ciclo, você inaugura a liberdade. A liberdade aqui não é licença para fazer qualquer coisa, mas ausência de pressão interna para ser o que não é. É agir a partir da clareza, não do impulso de provar valor. É dizer não sem agressividade, sim sem servilismo. É ouvir alguém até o fim e responder pelo que é verdadeiro, não pelo que conquista aplauso. Uma mente só, no sentido de íntegra e não dividida, não negocia com o medo para decidir. Ela escuta o momento e age de acordo. Isso é assombrosamente simples, e por ser simples, é transformador. Como cultivar essa continuidade de atenção no dia comum? Pequenos lembretes funcionam melhor do que grandes promessas. Antes de abrir o celular de manhã, sinta 3 respirações do começo ao fim. Ao entrar em uma reunião, perceba a planta dos pés por 30 segundos. Na hora do almoço, coma os 3 primeiros bocados prestando atenção na textura e no sabor. À noite, olhe 10 minutos para o céu, sem tentar pensar bonito. Não são rituais para ganhar pontos espirituais. São convites para habitar o presente. Numa mente treinada a comparar, a tentação de fazer certo é grande. Você pode perceber orgulho quando consegue, culpa quando não consegue. Veja também isso. O orgulho e a culpa são frutos da mesma árvore que quer ser alguém especial. A atenção não alimenta essa árvore. Ela apenas vê. E ao ver, deixa que o inútil caia por conta própria. O que fica é simplicidade. Você não faz pose de iluminado. Você vive com honestidade crescente. As relações tornam-se o campo mais fértil dessa meditação. Com um amigo, um parceiro, um colega, observe a mínima sombra de defesa se aproximando.
Você identifica a pele arrepiando, o peito fechando, o tom da voz mudando. Em vez de responder no piloto automático, pause um segundo. Pergunte o que realmente foi dito, não o que você supôs. Esse segundo de lucidez evita horas de ruído, e pouco a pouco as conversas ganham substância, respeito e calor. Há dias de turbulência, claro. Neles, reduz a ambição. Em vez de manter a atenção o tempo todo, escolha uma âncora por vez. Pode ser os sons do ambiente durante 2 minutos. Pode ser a sensação das mãos enquanto caminha até o banheiro. Pode ser o ar tocando as narinas na primeira respiração ao sentar. O essencial é a qualidade do olhar, não a duração. Quando a qualidade está presente, mesmo que por instantes, o resto se reorienta. Com o passar do tempo, você notará que a atenção chega antes do hábito. O impulso de replicar um padrão antigo é percebido na origem. O eu, que se inflamava, não encontra mais a mesma adesão. A divisão entre quem vê e o que é visto vai se tornando fina, quase inexistente. A vida acontece e a percepção acompanha, sem se colocar no centro. É estranho de dizer e simples de viver. Quando a distância cai, o conflito cessa. No fim, meditar é viver sem intermediários. É deixar que a realidade ensine a cada minuto o que precisa ser visto. É permitir que a serenidade brote como consequência natural da compreensão, não como meta, não como pose. E quando essa serenidade se instala, mesmo discreta, ela conduz as mãos, a voz, os passos, torna as escolhas mais leves, devolve dignidade ao cotidiano. Se agora for possível, experimente 60 segundos de atenção sem metas. Feche os olhos, sinta a gravidade, ouça 2 sons, perceba a respiração indo e voltando. Se pensamentos surgirem, eles pertencem à grandeza do momento. Se emoções vierem, acolha como parte do todo. Depois, abra os olhos e siga. Nada de especial precisa acontecer. O especial é você não se afastar de si. Esse é o espírito da meditação como Krishnamurti descrevia. Não uma técnica para colecionar experiências, mas um modo de ver que dissolve o ruído onde o ruído nasce. Uma mente só, livre e honesta, encontra o real sem intermediários. E o real, quando é visto, não exige ornamentos. Ele simplesmente é. E com ele, você também simplesmente é. Presente, inteiro, disponível, sem esforço excessivo. E é nesse chão que a paz deixa de ser promessa e se torna vida em ato. Chegamos ao ponto em que tudo se encontra numa mesma chama quieta. Inteligência sensível, vigilância e uma paixão sem espetáculo por ver o que é. Ver sem batizar, sem rótulos, sem histórias de defesa, apenas ver. E deixar que a energia antes gasta em resistir volte para o coração do viver. Quando o olhar abandona o hábito de nomear compulsivamente, algo desata por dentro. O que era tensão vira fôlego. O que era ruído vira espaço. E nesse espaço, o conflito se mostra inteiro e começa a se consumir como lenha que cumpriu seu papel. Não há heroísmo nessa travessia. Há honestidade. Há a dignidade de quem acompanha, instante a instante, pensamentos e sentimentos em ação, sem dramatizar nem maquiar. O trabalho é simples e rigoroso, como acender uma luz em cada cômodo da casa e permitir que a própria luz faça o serviço. Você percebe o medo surgindo e o reconhece. Vê a comparação pedindo aplausos e a vontade de vencer a qualquer custo. Vê também o impulso de justificar, de acusar, de negociar com a verdade.
E ao ver sem tomar partido, o velho ciclo perde a engrenagem principal. A observação total não é fria, é viva. Não é passividade, é presença desperta. É a qualidade de atenção que toca o fato com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. E por tocar assim, transforma silenciosamente o que toca. Nesse clarão, os problemas encontram sua medida real. Não crescem por causa do medo, nem encolhem por causa da negação. Eles têm o tamanho que têm, e a partir daí se escolhe com sobriedade. Quando o exagero cai, o espírito respira sem esforço. A serenidade que nasce desse ver não é a dor no espiritual, é sabedoria em movimento. É a paz prática que você sente no corpo ao dizer um não necessário, ao ouvir sem se defender, ao pausar antes de responder. Não se trata de perseguir paz, mas de compreendê-la de dentro, pela visão integral do eu e de seus truques. Você não precisa de intermediários entre si e a vida. Quando a atenção é pura, a distância entre observador e observado se dissolve. O olhar e o fato deixam de ser dois. O conflito cessa porque já não há lados lutando por domínio. Há apenas consciência lúcida acompanhando o fluxo. Tudo o que praticamos até aqui, as notas breves ao longo do dia, a revisão noturna sem condenação, os rembretes gentis, o retorno paciente ao corpo, serviu para lapidar essa qualidade de presença. São meios que apontam para um fim sem fim: viver acordado. Uma vez que a visão amadurece, o método se torna discreto, quase invisível, e a vida segue ensinando por si. Haverá dias de densidade e dias de leveza. Em ambos, o convite é o mesmo: não se afastar do que é. 10 segundos de respiração consciente no meio do turbilhão. 3 frases honestas no caderno quando a mente quiser fazer teatro. Uma conversa atravessada com respeito por dentro, ainda que por fora a chuva esteja forte. Talvez surja a pergunta: eu vou conseguir manter isso sempre? Ninguém mantém o céu sempre sem nuvens. O que se aprende é abrir espaço para que as nuvens venham e vão, sem se confundir com elas. Mantém-se à disposição de ver, e essa disposição é suficiente para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Com o tempo, você notará uma mudança de textura na sua presença. Menos pressa para concluir, mais cuidado para ouvir. Menos vontade de performar, mais alegria em ser verdadeiro. É uma simplicidade que não pede holofotes, mas muda o clima de tudo o que toca. Se hoje você só puder levar uma coisa, leve isto. A observação total é, em si, transformação. Não é degrau para outra coisa. É o próprio degrau e o caminhar. Quando você vê completamente, aquilo que não tem mais apoio cai por conta própria. O que permanece é o que é sólido, bom e essencial. A vida, então, acontece sem intermediários. Você cozinha e está presente. Anda na rua e está presente. Ama e está presente. Sente medo e está presente. E dessa fidelidade ao real nasce uma força tranquila, uma sabedoria doméstica, um tipo de paz que não faz barulho
E por isso mesmo, sustenta. Que a conclusão seja simples, como a prática que a inspira. Ver, acompanhar, aprender, soltar, recomeçar. E no recomeço, deixar que a lucidez faça seu trabalho sem alarde. É assim que a inteligência sensível floresce, que a vigilância fica natural, que a paixão por ver se torna gratidão por existir. Agora, se puder, feche os olhos por 1 minuto e sinta a respiração desfazendo os nós do dia. Ouça um som perto, um som longe, e reconheça-se nesse espaço que abraça tudo. Abra os olhos e caminhe. Não há palco, não há prova, só a chance de viver de maneira inteira, instante a instante, com humildade, coragem e ternura. E quando a mente perguntar, será que é só isso? Sorria, porque esse só isso é tudo. É a clareza que ilumina o comum. É o descanso que não depende de condições. É a possibilidade real de uma vida integrada, onde a inteligência vê, a presença age e o coração descansa. Sem esforço. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.